Escola da Graça Cast começando para você que nos acompanha aqui na Vinha FM, para você que acompanha no canal do Pastor Aloísio no YouTube, seja muito bem-vindo. Nós estamos recebendo mensagens de todos os lugares, por isso fique à vontade para colocar seu comentário, enviar a sua mensagem e principalmente entra no portal escoladagraça.com. Por lá você tem acesso a todas as palavras, estudos do Pastor Aloísio e nós com certeza continuaremos sendo enriquecidos. Mais um encontro semanal com o nosso pastor. Primeiramente vou cumprimentá-lo, depois apresento os nossos convidados aqui. Pastor Aloísio, que alegria, mais uma semana juntos aqui no nosso Escola da Graça Cast. Boa tarde, pastor. Boa tarde, querido pastor Guilherme. Você sabe, essa semana eu recebi mensagens, né, elogiando o nosso podcast. Olha aí. Mas eles não estavam me elogiando, eles estavam elogiando o pastor Guilherme. É nada. E eles disseram: onde você achou essa pessoa talentosa, carismática? Eu falei: poxa vida, lá dando mal dura lá, trabalhando. E ele só tem olhos pro Guilherme, porque é mais bonito, é jovem. Mas tudo bem. Eu me sinto honrado de caminhar aqui ao lado do pastor Guilherme. Ele é uma bênção mesmo na minha vida e agora na sua vida. Você que está participando conosco, fica conectado, que vai ser mais um dia de bênção. Amém. Pastor, isso aí é porque eles não tiveram a oportunidade de conhecer o senhor pessoalmente. Eles ficam falando isso até sentar com o senhor e ouvir o estudo bíblico que o pastor tem. Deus. Eu tô tentando, pastor, trazer o senhor o mais próximo possível aqui, porque eu já disse, vou repetir, essa roda de conversa nossa aqui é um privilégio. Ouvinte, eu e você somos agraciados. Quero cumprimentar o pastor Cisnando, que é pastor Nando ali de Senador Canedo, Igreja Videira Senador Canedo, a igreja videira que mais cresce no Brasil e no mundo, né, pastor Nando? Bem-vindo. Que bênção, boa tarde a todos, é verdade. Estamos ali no Senador Canedo há 14 anos trabalhando e muito feliz por estar naquela cidade, uma grande bênção. Um abraço a todos que nos estão ouvindo aí nesse momento. E só quem conhece o pastor Aloísio e sabe o peso de estar aqui debatendo, conversando com ele. Você, ouvinte, você não sabe, não conhece o potencial, o conteúdo e como esse homem é abençoado. Vou até citar, pastor Nando, um fato histórico, viu? Estamos aqui comemorando um ano de 25 anos. Uma foto do pastor Aloísio ao lado do senhor ali, na primeira expansão da Igreja Videira. Quebrou a parede do nosso primeiro prédio ali no Jardim América e você e o pastor Aloísio na frente de uma caixa d'água com o chão todo sujo de cimento, concreto. Essa foto, o senhor lembra dela? Demais da conta. Naquela época você era uma criança, né? Eu era. 25 anos atrás, foi bem o início. Essa caixa d'água era o batistério. Exatamente. Era mesmo? Nós compramos uma caixa d'água, colocamos ela ali, fizemos um buraco no chão, colocamos ela para ser o batistério. Exatamente. E ficava em cima do púlpito. Batizava os irmãos dentro da caixa d'água, sem pregar. A gente tinha engenhosidade, né, Cizinho? Exatamente. Temos que depois contar essas histórias, viu, pastor? Temos que lembrar delas. Pode ter certeza, são muitas, viu? Que maravilha. Conosco aqui também, pastor Wendel Cleito, pastor da nossa Igreja Videira de Caldas Novas. A paz, pastor Wendel, boa tarde. Aleluia, graça e paz, Guilherme, pastor Nando, pastor Aloísio, que honra e privilégio estar aqui. Como diz o pastor Nando, nós que somos abençoados em andar com o pastor Aloísio. Tem sido uma fonte de revelação para todos nós e por isso nós estamos avançando como igreja. Amém. Em todo o mundo para a glória de Deus. Aleluia! Bom, nós já começamos o programa então trazendo a participação dos irmãos que mandam mensagens, tem irmãos que perguntam, tem irmãos que elogiam e muitos também trazem histórias. Eu começo aqui colocando um irmão que com certeza ouve o pastor Aloísio, ele citou aqui no comentário dele a palavra, mas eu vou ler o resumo. É o Rogério que mandou o seguinte: paz, meu pastor Aloísio, acompanho o senhor há alguns anos, fui conquistado pelo Evangelho da Graça, mas pastor, eu tenho uma dificuldade em crer na questão da salvação. Onde Jesus disse na palavra que uma vez salvo, salvo eternamente. Ele ainda finaliza: podemos pecar quantas vezes quisermos e ainda assim Deus não vai nos julgar por isso, pastor? Então, vamos à primeira pergunta, né? Jesus falou alguma vez que quem é salvo eternamente? Bom, o Evangelho de João é um evangelho maravilhoso, que mostra Jesus como Filho de Deus, Deus encarnado. O próprio Senhor Jesus diz:
Mas a todos quantos o receberam, está em João 1,12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Então, não é uma ilustração bonita, é um fato espiritual. Aquele que é salvo, ele nasce de novo. E ao nascer de novo, ele nasce filho de Deus. E filho não tem como deixar de ser filho. Filho pode abandonar a casa, filho pode se comportar mal, filho pode fazer uma porção de coisas, mas tem uma coisa que não tem jeito, é de ele trocar de pai, ou do pai dizer que não é filho, é filho. Verdade. Ele carrega a natureza, ele carrega o DNA. Mas tem um versículo que eu acho ainda mais claro, lá em João, no capítulo 10, no verso 22, deixa eu ver se é 10, 22 mesmo, 10, 28, diz assim, Jesus quem disse, eu lhes dou a vida eterna. Olha o que ele nos dá. Ele nos dá a vida eterna. Então ele não nos dá só bênçãos aqui, né? Ele não nos dá só suprimento, ele não nos dá só livramento, não. Principal, eu lhes dou a vida eterna. Agora olha a afirmação, jamais perecerão. Vocês jamais perecerão. Esse perecer aqui não pode ser morte física, porque senão aí realmente seria um equívoco, porque todos nós morremos. Sim. Então, óbvio que esse perecer aqui é ser condenado. Então, olha o que diz, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. E olha o que mais, ninguém as arrebatará da minha mão. Aleluia. Vê que coisa preciosa, né? E é muito interessante que ele continua dizendo, aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo. E da mão do meu pai, ninguém pode arrebatar. Então, o pai é maior do que eu, Jesus está dizendo. Da minha mão, ninguém arrebata. Mas só que não está só na minha mão, está na mão do pai também. E da mão do pai, ninguém arrebata. Ok? Mas aí eu já ouvi, tem gente que... É complicado, né? A pessoa, ela tem a mente já indisposta a crer na verdade. E aí, ela dizendo... alguém me contou essa historinha. Que certa vez... um escravo, na época da escravidão nos Estados Unidos, se converteu, e aí ele chegou para sua patroa, sua senhora, na verdade, e falou, olha, eu entendi que eu estou nas mãos de Deus, e nada pode me tirar de lá. E aí a mulher respondeu para ele, ninguém pode tirar de lá, mas você pode sair no meio dos dedinhos, você mesmo pode escolher sair. Aí as pessoas contam essas histórias assim como se fossem edificantes, mas é de uma estupidez monstruosa. Ninguém quer ir para o inferno, nem o diabo quer ir para o inferno, ninguém quer ir. Agora você está nas mãos de Deus e você fala, vou sair, não quero ficar na mão de Deus. Ora, alguém que não quer o Senhor, ele não está nas mãos de Deus, ele está em outro lugar, não é verdade? Então não tem esse negócio de, ninguém pode tirar você, mas você pode sair porque você quer. Não, ninguém quer isso. Ninguém. Pergunta para qualquer ímpio, você quer ir para o inferno? Ele fala, Deus que me livre. Ninguém quer. Ninguém. E tem gente que afirma isso. Agora, eu fico com o que Jesus disse, eu lhes dou a vida eterna e vocês jamais perecerão e ninguém vai arrebatar você da minha mão. Então eu penso que isso é suficiente para te dizer que a salvação é sim eterna. Você não é salvo agora, daqui a pouco você perde, né? O livro da vida não é um caderno cheio de rasura, toda hora põe seu nome, toda hora apaga. Não, tudo isso eu sei que é ensinado, é um ensino hegemônico, é ensinado na maior parte das igrejas, mas não está em linha com o evangelho, eu preciso te dizer isso. Pastor, não está. Até humanamente dizendo, tem pais que dizem, a partir de hoje eu não tenho mais filho, né? Mas nem essa fala muda o fato de que o filho é para sempre, não adianta. Nem isso muda o fato, ele é filho, basta olhar para a cara dele, ele tem o DNA. Nasceu de novo, nova natureza. Então, pode até contrariar, mas não tem como mudar, é um fato. Então, se você nasceu de novo, você nasceu de novo. Agora, o novo nascimento, ele já me introduz na sua segunda pergunta, né? Então, tá bom. Eu estou aqui traduzindo com as minhas palavras, né? Então tá bom, já que eu sou salvo eternamente, então agora eu posso sair e fazer o que eu quiser. Já estou salvo, né? Posso sair agora e aprontar tudo que eu quiser.
Eu vou te ser franco, eu acho que todo mundo devia sair e fazer o que quer. Você deve estar assustado com isso, né? É horrível viver a vida inteira querendo algo e sendo reprimido. Não vou fazer, porque se eu fizer, né, vai dar isso, vai dar aquilo. Perder a salvação. Perder a salvação, né, ou sei lá o quê. Então, é muito ruim viver assim, reprimido, né? Então, eu vou dizer para você, querido ouvinte que fez a pergunta, quero te perguntar, é isso que você quer? Você está doida para isso? Para sair por aí, fazer todas as loucuras que lhe vier à cabeça? Porque se é isso que você quer, eu preciso dizer para você, você não nasceu de novo. Então, o novo nascimento não é só uma ilustração bonita, ele é um milagre espiritual. A Bíblia fala que a sua natureza é mudada. Aleluia. Você se torna da natureza de Deus, você ganha um novo coração. Veja, há uma mudança aqui de hardware. O seu coração, que era de pedra, é tirado. Você que tinha um espírito morto, ganha um espírito novo para ter comunhão com Deus. Então agora os seus desejos são outros. Quando você nasce novo, a primeira coisa que lhe ocorre é agradar o seu pai. É verdade. Entendeu? Mas tem gente que pensa, esse é um conceito muito comum, né? De que nós estamos na igreja presos. O pastor está nos prendendo. Está manipulando. Não, prendendo, porque assim, na época do carnaval, por exemplo, o que o pastor faz? Manda todo mundo para o acampamento, tranca o portão, porque para ninguém ir. Porque a ideia é que todos estão querendo ir, mas o pastor não pode deixar. Essa é a ideia. Agora, se isso for cristianismo, eu não quero fazer parte dessa bobagem. É verdade. O cristianismo não pode ser um monte de gente reprimida querendo pular o carnaval e o pastor proibindo. Fingindo para Deus, né, pastor? Isso não faz o menor sentido. Eu não vou porque eu não quero. Entendeu? Outro dia alguém me perguntou se eu fumava. Eu falei, não fumo. Ele falou, por que você não fuma? Eu falei, olha, eu vou te ser honesto, porque eu não quero. Não quero fumar. Simples assim. A sua religião não permite? Não sei, para falar a verdade, eu não sei se a religião aprova ou não. Tá na Bíblia. Mas eu não quero. O que adianta? Eu não quero. Então, eu não quero viver no pecado, porque eu nasci de novo. Não estou dizendo que eu não peque, mas não quero viver no pecado. Entendeu? Você também. Se você nasceu de novo, você não quer sair por aí fazendo isso. Mas você prega um evangelho muito água com açúcar, é só Jesus te ama, Deus te ama, né? Essa é a crítica que eu ouço o tempo inteiro. A hipergraça, né? É hipergraça, porque é muita graça, né? É graça demais você ser salvo. Meu Deus do céu. Mas Paulo fala sobre isso, né? Superabundante graça de Deus. Exatamente. E outra coisa, a Bíblia fala também, no livro de Romanos, que nós somos libertos do pecado, não é? Gostaria que o senhor explicasse isso para esse ouvinte, essa libertação. E o que é? Você sabe, nós temos que ser precisos com a palavra de Deus. Então, lá em Romanos 6, no verso 14, diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Veja, isso é uma promessa. Deus é fiel. E ele diz, o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Porque você não está mais debaixo da lei. Aleluia. É debaixo Aleluia. da graça. Aleluia. Então, quando você entende a graça de Deus, você não quer mais pecar. Você, pelo contrário, é livre do pecado. E aí as pessoas pensam, esse ensino de graça é que está promovendo toda essa licenciosidade, né? Que a igreja está se tornando mundana. Por quê? Porque a graça de Deus está fazendo isso, não é? Mas olha, lá em 1 Coríntios 15, 56, diz o seguinte, a força do pecado é a lei. Exatamente. Quanto mais você posiciona, quanto mais você fala, não quero fazer, mais você vai fazer. Tem gente que pensa que a força do pecado é o amor de Deus, é a graça de Deus. Não, não é. Quanto mais você sabe que é perdoado, mais livre você é do pecado. Quanto mais você entende que é amado, mais você quer agradar o seu pai. Amém. É uma questão de bom senso. Imagine duas crianças, não é? Uma se sente profundamente amada pelo pai. Qual que é a atitude dela? Ela quer chegar em casa e quebrar tudo? Não, quer responder ao amor do pai. Claro que não. Agora, imagine a outra criança que se sente rejeitada, não se sente amada, o pai ameaça ela de mandar embora todo dia. Eita. Eu vou te mandar embora.
Hoje você está salvo, eu vou te mandar embora. Quer dizer, não dá para gostar de um pai assim. Essa criança, ela está propensa a comportamentos maus? Claro, ela não se sente amada. Então, quando você entende o quanto o pai te ama, você se sente constrangido a agradá-lo. Me lembro, muitos anos atrás, né? Muitos anos assim, a minha filha mais nova ainda fazia ensino fundamental e ela estudava numa escola particular. Um dia ela chegou em casa e me disse que ela estava estudando mais. Eu falei, fico feliz, minha filha estuda mesmo. E por que você chegou a essa conclusão? Aí ela disse, o meu professor falou, seu pai está aqui pagando essa escola para você, se sacrificando, e o que você está fazendo? Eu falei, Deus abençoe esse professor. Esse é um cara abençoado, Deus abençoe ele. Mas qual foi a atitude dela? Ela chegou em casa querendo rasgar os livros? Não. Ela chegou em casa dizendo, eu não tenho pai, não quero pai. Não, ela chegou em casa dizendo, pai, eu acho que eu tenho que estudar mais mesmo. Porque custa tão caro aquela escola. Ela entendeu o amor do pai, né? Entendeu o amor do pai. Teve revelação. Isso é maravilhoso. E quem explicou para ela nem foi um pastor, hein? Foi um professor que contou para ela. Pastor, o fato do Rogério, né, ter essa dúvida, acredito que é por causa da religião e do legalismo, né? Que a maioria das igrejas realmente ainda não estão ensinando a graça como deveriam. Não, é claro que não existe igreja que não crê na graça. Sim. Igreja evangélica. Por quê? Porque para ser uma igreja evangélica, você precisa de ter alguns pontos em comum, né? Então, primeiro, você tem que crer na Bíblia como palavra de Deus e você tem que crer que a salvação não é por obras. Isso. Se você crê que a salvação é por obras, você não é evangélico. Você pode ser espírita, pode ser qualquer outra coisa, budista. Mas se você é evangélico, você diz o quê? Não, a salvação é de graça. Isso. Basta eu crer que eu sou salvo, né? Então, toda igreja crê na graça. Qual que é o problema? É que elas sempre estão misturando. A mistura. Mistura lei com graça. Lei com graça. Então, o que é que elas dizem? Não, você está salvo, mas não é assim que você está pensando também, não. Se você não comportar direito, o pai vai demitir você. Entendeu? Qual que é o problema da lei? A lei tira você da posição de filho e te coloca na posição de empregado, servo, escravo. Não é? O empregado, ele está o tempo inteiro com medo de ser demitido. O tempo inteiro. O filho não tem insegurança nenhuma. O filho né? não tem segurança nenhuma. Ele é filho. E às vezes o filho faz coisas mais erradas do que a empregada. É verdade. A empregada, ela procura se comportar bem, não deixar quebrar nada. Tá? Por quê? Porque ela pode ser demitida. Faz uma bagunça na sua casa. E o menino chega, bagunça tudo, quebra o copo, bagunça, quebra a televisão, quebra o controle. E ainda quer presente. E o pai não manda ele embora. Manda não. Mas se a empregada chegar em casa, quebrar copo, quebrar o controle, ela não vai embora. Vai. O pai vai dizer, tá demitida. Entendeu? Mas aí chega um pastor legalista e diz para você, vamos imaginar a cena, né? Sim. Cizinando, tem uma empregada aqui, a Marinha, não comportou bem. Cizinando chega para ela e fala, olha, você está demitida, você não precisa de voltar mais. Ela era empregada, nada mais coerente. Mas o Wendel Cleiton é filho dele. E aí o Cizinando tá bravo, falou assim, Wendel Cleiton, você toma jeito, você tá vendo o que eu fiz com a Marinha. Se você não comportar, vou fazer o mesmo com você. Meu Deus. Faz sentido isso? Não faz sentido. Então tem gente que prega que não tem vantagem nenhuma em ser filho, mas tem muita vantagem, meu Deus do céu. Será que eu que sou mau, eu sei distinguir meu filho da minha empregada? Eu sei distinguir até o meu filho do filho do vizinho. É verdade. Verdade. Você vê que eu sei. Não trata igual, jamais. Agora, Deus é muito melhor do que você. Não vai fazer distinção? Deus sabe os que lhe pertencem. Eu estou numa falação hoje, né? Não, mas isso está maravilhoso, Mas pastor. essa é a tática do diabo, né, pastor? Não deixar nós enxergarmos e ter revelação do amor de Deus, que é incondicional. Isso, e que somos filhos, porque somos filhos. Quando você é filho, filhos governam, filhos reinam, escravos não, servos não. Servos cumprem ordens, filhos governam, filhos dão comandos. Essa é uma grande diferença. O diabo não quer que você dê comando, o diabo não quer que você entenda a sua posição. Então tem que manter todo mundo na condição de insegurança.
A qualquer momento eu posso, Deus vai ficar irado comigo, a qualquer momento meu pecado vai me achar, a qualquer momento o pau vai quebrar. Isso pode levar à loucura, né, pastor? E leva. Tem muito crente doente da cabeça. Olha aí. Vivendo dentro das igrejas, paranoia, com angústia, por não paranoia, conhecer a depressão, sua identidade, não é? Porque ele tenta agradar a Deus, consegue. hoje ele consegue, amanhã ele consegue, depois ele derrapa, depois ele não acerta, aí ele vive um conflito e fica mal, e muitos abandonam a fé por conta disso, por não dar conta de cumprir a lei. A lei não dá para cumprir, por isso existe Cristo em vós, a esperança da glória. É Ele em nós, é Ele fazendo, é tudo por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Pastor, e por que será que as pessoas têm essa dificuldade de entender, né? Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé, e não vem de vós, ou seja, não tem o que fazer, não tem obras, não tem o que fazer, não tem que comprar, não tem penitência, não tem sofrimento, é simplesmente crer. Romanos 10:9 diz que é preciso crer com o coração e confessar com a boca. O quê? Que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, é verdade. Então você vê, o cristianismo diz respeito a senhorio, a governo. Isso é cristianismo. Qualquer um que fala de cristianismo, mas Cristo não governa, Cristo não é a autoridade suprema, isso não é cristianismo. Entendeu? E lá está dizendo que para ser salvo basta reconhecer que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, é de graça, mas tem gente querendo pagar. Agora, não evangélicos. Evangélicos não querem comprar salvação com boas obras, eles não querem comprar salvação com bom comportamento. Não, evangélicos não querem isso. Eles creem que são salvos de graça. Qual que é o problema? É que depois de salvo, para se manter salvo, aí você tem que fazer tudo isso. Essa é a questão. Senão, você perde. E aí você vai conversar com muitos pentecostais, eles ficam indignados quando a gente fala que é salvo, né? Irmão, sou salvo. Essa é uma questão definida. Eu estava com uma pessoa esse tempo atrás, lá em Belém do Pará. E aí eu peguei e falei, né, para ele, nós somos salvos. Ele falou, pastor, você não acha que você é muito arrogante? Como você pode dizer que é salvo? Que você tem. Nem chegou o dia do julgamento ainda. Isso. No dia do julgamento é que a gente vai saber quem é salvo e quem não é. Eu falo, não, é o seguinte, quando você crê, você não entra em juízo. Aleluia. Mas já passou da morte para a vida. Não tem mais julgamento para você que crê. Porque Cristo já sofreu o julgamento no seu lugar. Amém. Mas a pessoa tem enorme dificuldade de crer nisso. Ele nos amou primeiro. Pois é. Quando nós éramos ainda pecadores. Nós somos espero ter amados. respondido. Não sei se eu consegui responder. Pastor, até uma coisa que eu ouvi recentemente sobre essa mesma temática, dizendo o seguinte, mas Jesus falou para os fariseus que quem os julgaria seria Moisés, né? Dizendo que eles não queriam aceitar a palavra da salvação e do perdão, então Moisés mesmo que ia julgar as obras deles de acordo com a lei. Então significa o seguinte, se a pessoa não crer na graça, ela vai responder de acordo com a lei. Isso, todo homem vai ter que comparecer diante de Deus um dia. Isso é um fato. Mas quando você comparecer, Guilherme, você tem um advogado. Aleluia. Né? Ele vai chegar lá e dizer, a dívida do Guilherme está paga. Aleluia. Não deve nada. Entendeu? Aí o Senhor vai dizer o quê? Seja bem-vindo, pode entrar. Amém. Mas aí chega um outro e fala, não, eu estou aqui e eu acho que eu paguei a minha salvação. Aí você vai dizer, tá bom, cadê o que você trouxe? Aí vai mostrar um dia que ele deu uma esmola, um dia que ele deu um sopão pro pobre. Aí o senhor fala, não dá para pagar não, amigo. Nossa, você é muito pobre para pagar essa dívida. Essa dívida é muito maior. É muito cara. É muito cara. Então vai ser uma grande decepção para essa pessoa. Sim. Então, o que é que Deus nos oferece? Cristo, com advogado e a dívida paga, não é? Promissória quitada, documento de quitação. É isso que dá segurança para o crente, é a âncora da nossa alma. Né? Que o Senhor te dê clareza disso. Vamos então ouvir alguns áudios. Muitos ouvintes encaminham áudios aqui e agora acho que nós vamos passar 2 deles aqui, né? Vamos começar então com esse primeiro que diz o seguinte: Pastor Aloísio, estou muito feliz da minha família porque pela primeira vez estamos indo de férias para a praia.
Nunca tínhamos conhecido o mar. Durante um dos jejuns, o Senhor orou dizendo que Deus iria levar quem nunca tinha ido para a praia. Tomei posse naquele dia, em dezembro. Agora, estamos indo. É pecado não tirar férias? Pastor, me disseram na época que o único mandamento da nova aliança é esforçar para entrar no descanso. Seria esse tipo de descanso? Essa é uma pergunta maravilhosa, né? Uma pergunta maravilhosa. Ela envolve muitos aspectos, né? O primeiro, eu fico feliz por você, te parabenizo, porque você creu e vai, se já não foi, né? Imagina aqui que ele está indo de férias para a praia. Então, isso é uma grande bênção, né? Você divertir ali na praia, tomando aquela onda, né? Comendo ali aquele camarãozinho na praia, o queijo coalho, meu Deus, que coisa maravilhosa. Vê como Deus é bom. Deus te abençoou, Deus deu para você. Aí logo em seguida você pergunta se tirar férias é pecado. Como que tirar férias pode ser pecado? Jesus disse o quê? Não ande ansioso por coisa alguma. Não fique preocupado com o dia de amanhã. Você não pode acrescentar um covo da sua vida, né? Paulo disse várias vezes, não ande ansioso de coisa alguma. Antes sejam conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica cada uma das vossas necessidades. Quer dizer, o apóstolo Pedro também fala isso, né? Cuidado, não ande ansioso, o diabo anda ao derredor rugindo como leão. Então a Bíblia fala tantas vezes sobre ansiedade, sobre estresse, sobre preocupação. Isso sim vai matar você. Férias não. Férias é bênção, ok? Férias é privilégio. Você é um filho privilegiado e está tirando férias. E acho que você tem que fazer dessa bênção uma prática pelo menos anual. Uma vez por ano, fazer isso. E aí, a outra pergunta que foi colocada aqui é que te disseram que o único mandamento da nova aliança é esforçar para entrar no descanso. Bom, não é o único, né? Mas não estamos discutindo aqui todos eles, mas não é o único. Mas com certeza é o primeiro. E ele é definidor. Por que ele é definidor? Porque está lá em Hebreus, no capítulo 4, eu sei que nós não estamos aqui no estudo bíblico, mas você sabe, nós somos o povo do livro, o povo da palavra, né? Então a gente quer saber o que a palavra de Deus diz. Amém. E o que a palavra de Deus diz lá em Hebreus 12, 11? Ele diz assim, olha, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. E no verso 3, o autor de Hebreus diz, nós os que cremos, entramos no descanso. Eu não tenho tempo de fazer um estudo com você aqui de Hebreus, ainda que brevemente eu vou fazer isso, mas o capítulo 4 usa como alegoria, ilustração, a entrada do povo de Israel na terra prometida, em Canaã. Aí o autor de Hebreus diz o seguinte, olha, aquela Canaã não era o descanso. O descanso verdadeiro vocês têm agora em Cristo. Aí ele diz, mas cuidado, porque aqueles que estavam lá no deserto não entraram. Lembra que chegaram em Cádiz Barneia? Foram ver a terra de fato era maravilhosa, mas eles não creram que Deus era bom o suficiente para dar para eles aquilo. Isso é bom demais para ser verdade. Trouxeram um relatório negativo. Né? E nós somos um povo de escravo, agora nós vamos ganhar, né? E a promessa do Senhor era essa, olha, vocês vão ganhar casas que vocês não construíram, cidade que não edificaram, árvores frutíferas que vocês não plantaram, poços que vocês não cavaram, vocês vão chegar e vai estar tudo pronto, é só chegar e usar. Eles acharam isso é bom demais para ser verdade, não creram, e aí então não entraram, ficaram no deserto. Isso mesmo. Aí o autor de Hebreus diz, nós também estamos na mesma posição. Você chegou na borda, você vai entrar no descanso? Você vai desfrutar do descanso? Mas qual que é o descanso? Essa é uma coisa importante. As pessoas às vezes aplicam, né, como é o caso aqui do nosso ouvinte, aplicam o descanso apenas no aspecto físico, o que não está errado.
natural apenas, né? Só físico, né? Eu preciso descansar, dormir, tirar as férias, tal. Quem sabe fazer uma massagem, uma música, sei lá, suave. Para Caldas Novas. Então, esse descanso é bom. Mas não é esse o descanso que o texto está falando. Qual que é o descanso que o texto está falando? É o descanso de uma obra que foi terminada. Amém. Entendeu a diferença? Sim. Você está fazendo um trabalho. Agora o trabalho acabou. O que você faz? Descansa. Então, na velha criação, quando Deus terminou de criar tudo, o que ele fez? Diz a Bíblia, descansou. Na nova criação, quando Cristo terminou o que nós chamamos de obra consumada, obra terminada, o que ele fez? Diz a Bíblia, sentou-se à destra do Pai. Deus na majestade das alturas. Então Cristo se sentou. O que significa sentar? Acabou o trabalho. Quando acaba o trabalho, eu sento. Agora eu vou descansar. O trabalho está pronto. Aí o autor de Hebreus fala o quê? Tem que entrar no descanso. Se você não entrar no descanso da obra terminada, você não pode ser um vencedor. Fica ansioso, né, pastor? Você não vai entrar na posse da sua herança. Então, a herança depende de descansar com Cristo hoje. Amém. Agora, o que é a obra consumada? Que Cristo terminou. Então, por exemplo, Cristo terminou a obra de te salvar, Wendel Cleiton? Sim. Terminou. Por isso que eu estou aqui descansando. Mas se você crê que todo dia perde, você está descansando? Não. É luta. Infelizmente. A obra que Cristo fez na cruz completou a sua justificação? Completamente. Você já é justo. Hoje eu sou justo. Mas tem crente que acha que um dia ele vai ser. Ele entrou no descanso? Não. Está se esforçando ainda, né? Você crê que lá na cruz seus pecados foram todos perdoados? Completamente. Mas tem gente que acha que não. Perdão total. Foi perdoado a alguns. Outros eu tenho que chorar muito aqui para ele me perdoar. Está no descanso? Não. Infelizmente. Então, eles não creem que a obra foi acabada. Não entram no descanso. Alguns cristãos dizem que a vida piorou depois que ele conheceu a Deus. Meu Deus. Piora mesmo. Depois que eu conheci Jesus, parece que piorou. Piora? Por que piora? Porque o legalismo, ele atormenta. Então, você às vezes é um ímpio. Gente boa. Vive uma vida tranquila, né? Bebe as suas biritas, faz as suas baladas, faz nada demais, você não faz nada extravagante, vive uma vida boa. Aí você entra para uma igreja dessa, não pode nada. Aí você não pode isso, não pode aquilo outro, e cuidado, Deus está vendo você, você nem sabe o que você fez, mas você fez. Aí você fica, eu devo ter feito mesmo, meu Deus, o que eu fiz? Quer dizer, ele vivia bem. Agora entrou numa paranoia. Ele entrou num problema espiritual. Ele não tem descanso, a alma dele não para. No momento que ele tá bom, ele fala, tá bom demais esse negócio, tá bom demais. A consciência do pecado, pastor. Vai azedar daqui a pouco. Ele vive na consciência do pecado e não na consciência do perdão. E quem vive da obra completa de Cristo. Isso, e quem vive na consciência do pecado não tem descanso. Não tem descanso, não tem paz nunca, né? Nunca. Então, o descanso verdadeiro é o descanso que você crê que a obra foi terminada. Aleluia. Entendeu? Então eu já sou salvo, Glória eu já sou justo, eu já sou mais que vencedor sobre o diabo, eu já sou nova criatura. Eu não estou buscando essas coisas. Eu já sou perdoado, eu não estou buscando perdão. Então, minha alma já descansou sobre isso. Estou descansado. Já é algo resolvido. Resolvido. Totalmente. Entendeu? Aí esse descanso me permite ir para a praia e desfrutar. De verdade. Que aí eu vou para a praia em paz. Aleluia. Pastor Tem gente que Luiz, vai para a praia atormentado. Com medo. Atormentado. Eu não, vou para a praia em paz. Não sabe, teve um dia, uma irmã, me perdoe, fiquei contando os casos. Toda hora tem um caso para contar. Edificante. A irmã me ligou, que ela chegou, tinha ido para uma praia da Bahia e deu uma enchente. Deu uma enchente, inundou o saguão do hotel que ela estava. Cara Jonas. Virou um peteco. Aí ela falou, pastor, estou te ligando para saber do Senhor. Será que eu vim tirar férias na hora errada? Oh, meu Deus. Será que tem algo errado comigo? Que tortura. Eu falei, irmã, para com isso. culpa, Entendeu? condenação. É o seguinte, quebrou o ovo, vamos fazer um ovo mexido, entendeu? Então, tá bom, deu uma enchente aí, não tem nenhuma diversão que você pode fazer aí? Acabou as diversões da vida? Andar de canoa? Vai andar de caiaque. A questão é essa.
Você está aí. Então a bênção está com você. Aleluia. Desfruta. Essa é a revelação. Entendeu? Às vezes Deus vai te levar para um lugar melhor. O hotel vai te dar um upgrade para outro hotel. Entendeu? A pessoa, em vez disso, fica falando: será? Acho que eu não orei Onde antes de que eu tirar errei? férias. Eu acho que eu não orei, devia ter orado. Cheio de acusação já, não. O que eu fiz? O que eu deixei de Porque fazer? Deus mandou o juízo. Vem chuva. Meu Deus do céu. Pastor, tem até um Não tem descanso para esse pessoal. Tem um exemplo terreno, acho que é bom fazer as comparações para a gente perceber. Então nós temos um príncipe da realeza britânica que pediu para sair da família real. E nem ele, mesmo depois de ter abdicado do trono, saiu da realeza, ele continua sendo tratado como da família real. Ele não tem os direitos ali, mas nos Estados Unidos, que é onde eles moram hoje, eles têm ali muita pompa. Toda a regalia, né? Toda a regalia no velório da rainha, teve lá. Então, assim, até quem é humano, que é infinitamente inferior ao Senhor, permanece ainda no favor. Por que será que as pessoas pensam que Deus está pensando uma maneira de te destruir, né? E vamos ser francos, esse cara é um idiota, vamos ser honestos. Como que ele decide? Idiotice assim, monstruosa, né? Qual cidadão desse planeta, se fosse filho de um rei, ia dizer: não quero, não estou contente. Ser filho de rei é muito complicado. O fardo é pesado. O fardo é muito pesado. Tem que Qual levantar pessoa normal chegaria a essa conclusão? Dá pra ver que ele tem um problema de QI violentíssimo, assim, de inteligência lá embaixo, de formiga. Tem mesmo, é verdade. Entendeu? E olha, eu já tive na Inglaterra muitas vezes. Eu sei, a realeza lá é realeza. Agora, fato, né, pastor? ele não largou de ser filho, né, do rei. Ele continua sendo filho. Ele tem muitas ainda prerrogativas de filho, mas não tem mais acesso à herança. Perdeu a herança. Meu Deus. Isso é coisa séria. Isso é sério. Isso é coisa séria. Se você resolve, preste atenção, deixar de agir como filho para agir como servo comum, você perde acesso à herança. Não deixa de ser filho, mas você não reina. Uau. Então, esse príncipe está lá nos Estados Unidos. Ele continua sendo príncipe. Ninguém pode tomar dele isso. Passou essa. Continua sendo filho. Mas ele não pode herdar o trono da Inglaterra Essa mais. é a condição Tá de fora muitos da- crentes, né, pastor? Até nasceu de novo, mas não vive como filho. Isso. Vive como escravo. Então, e o escravo tem descanso? Não tem. Não tem. Filhos têm descanso. Aleluia. Como é bom ser filho, né, pastor Nando? Demais, né? Não quero sair dessa posição, não. Vamos Todos permanecer quantos firmes. receberam foram feitos filhos de Deus. É o Amém. direito de ser feito filho de Deus, né? E perder um direito desse é uma loucura, como É. o pastor Luiz estava falando. Que ninguém tomou. Sim, não foi tomado, Diga-se né, de pastor? passagem. Isso é que é louco. Não foi o pai que um dia falou: você não merece, vou te remover. Vão te Pai não- deserdar. pai Não, faz isso. ele aqui de uma maneira desamorosa, deselegante, Como desonrosa. filho pródigo, né, pastor? Como filho próprio, falou: não, vou embora. Vou embora, porque vocês não estão me tratando bem aqui. Vamos ser franco. O cara quer sair da realeza. Você pergunta, fez essa enquete planetária, quantos querem entrar? Meu Deus. O que ia dar? Que loucura. Uma das justificativas dele, pastor, só aproveitando que a gente puxou a história dessa família real, ele dizia que ele não queria dividir a vida dele. Ele achava desconfortável ficar compartilhando a vida privada. Mas o que ele fez depois de sair da realeza é exatamente o oposto. Chamou Pois muito é. mais atenção. Aí é que ele, não, e ele chamava a mídia para falar Não as só coisas. chamou atenção, eles fizeram um documentário com a Oprah Winfrey. Ou seja, um Quer dizer, oposto. eles foram contar detalhes da vida pessoal deles. Ficou muito pior. Muito pior, vergonhoso. Oh, Deus. Vergonhoso. Então, ouvinte, está vendo aí por que você não pode perder nenhum Escola da Graça Cash, né? Vamos fazer o seguinte, rápido intervalo e na volta nós temos uma notícia no nosso bloco Perspectiva da Graça. Eu já falo a manchete aqui para já te deixar conectado. Com teclado e pastor, alunos fazem intervalos bíblicos nas escolas do Pernambuco. Vamos por intervalo, na volta, a pastora Luiz comenta a notícia e o porquê do Ministério Público de Pernambuco está abrindo uma audiência pública de ensino religioso e laicidade nas escolas do Brasil. Não sai daí. É o Escola da Graça Cash que volta do intervalo. Uma alegria podermos semanalmente encontrar com o nosso pastor Aloísio Silva. Para você que ainda não segue no Instagram, não está no portal Escola da Graça, aqui vão dicas rápidas. Você acessa pelo site escoladagraça.com.
Lá você faz um cadastro gratuito e dentro você pode assistir os cultos de domingo e, se você quiser, você pode também acessar uma plataforma com os cursos. Aí, claro, vai ter um custo para você ter acesso a todos os estudos bíblicos, seja de Apocalipse, seja de Gálatas e tantos outros que o nosso pastor tem pronto para você. Lembrando que o Instagram do pastor Aloysio é o @AloysioASilva. Segue o nosso pastor para continuar vendo cortes, respostas bíblicas e principalmente saber quando o programa vai ao ar. Toda quarta, 12:30, logo após o Companhia da Palavra, na Vinha e no canal do pastor no YouTube. Tem aqui uma notícia, pastor Aloysio, que eu já vou lê-la enquanto a produção coloca a manchete aí na tela, por favor. Quem nos assiste vai ler aí e ver a foto. Então, Ministério Público de Pernambuco vai abrir uma audiência pública, nessa altura já está aberta a audiência, né? Sobre ensino religioso e laicidade em escolas da rede pública do Estado, prevista para fim de novembro e consulta após essa reunião recente. A Secretaria de Esportes e Educação e o Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Pernambuco relatou a existência de cultos bíblicos nos intervalos da escola pública. Mobilização surgiu depois de denúncias da prática de cultos religiosos conhecidos como intervalos bíblicos. Eu pulo aqui a notícia para ler exatamente o final, que o Sintep, que é o sindicato desses trabalhadores da escola, dizem destacar as queixas envolvendo cultos evangélicos sem a participação de outras crenças e sem a supervisão de profissionais da educação. E a pergunta do final da notícia: pastor, isso é uma perseguição a alunos cristãos por liberdade participar, quem se enquadra? E é uma perseguição que se enquadra em Mateus 5:11. Eu, pessoalmente, não tenho a menor dúvida. Isso é perseguição, e é perseguição religiosa. Eu te digo, se eles estivessem no intervalo fazendo ali uma roda de capoeira, invocando algum orixá, não teria tido nenhum problema. Ninguém iria falar nada. Verdade. E se algum crente discordasse, esse sim ia sofrer. Então, veja, eu penso que temos que distinguir, na minha opinião, duas situações diferentes. Eu sou a favor da separação de igreja e Estado, porque a história mostrou o quanto essa mistura é problemática, prejudicial. Mas é preciso entender os contextos. Então, por exemplo, a escola. Tudo bem, a escola é uma instituição pública. E ali ela tem funcionários, diretores, que são funcionários públicos. Então, essa instituição, né, com esses profissionais, eles realmente têm que obedecer essas regras. Eu até discordo também, mas, como eu disse, eu prefiro separar religião de Estado. Agora, o aluno, ele não é funcionário de coisa alguma. Ele é alguém que está recebendo um serviço do Estado. Portanto, ele é um cidadão livre. Ele tem liberdade de culto, ele tem liberdade de crença, ele tem liberdade de expressão em qualquer lugar. Verdade. Em qualquer lugar. Então, esse aluno não tem direito de expressar a opinião dele na escola? Tem. Obviamente, ele não tem direito de caluniar, de mentir, de agredir. Não, isso não. Mas ele tem direito, sim, na sala de aula, emitir a opinião dele. Ele tem direito, na hora do recreio, reunir com outro grupo que pensa como ele e defender uma ideia. Pode ser uma ideia política e pode ser também uma ideia religiosa. Isso chama-se liberdade de expressão, que todo cidadão tem. Ah, mas ele não pode fazer isso nesse prédio, nesse lugar. Então, essa é a discussão que o juiz vai ter que resolver. Na minha opinião, a escola é sim um lugar de multiplicidade de ideias, pensamentos e crenças. Não é lugar de omitir isso, é lugar de expressar. E aqueles que discordam têm a liberdade também de discordar. Pode ter debates homéricos, religiosos, na hora do recreio. Agora, realmente, eu acho que nas reuniões oficiais da escola, vamos separar as coisas. Né? Igreja é igreja, escola é escola. Tem um espaço público igual uma Assembleia Legislativa, pastor, onde existem cultos de todas as formas. Então, na Assembleia Legislativa você vai receber ali um culto dos orixás, existe o culto evangélico, mostrando que locais públicos são lugares de pluralidade mesmo. E essa liberdade acontece. A escola, no intervalo, eu penso, não tem problema. A escola deveria ser a mesma coisa, porque não é na sala de aula, nem é no momento da aula. É no intervalo, onde os alunos podem
recrear-se. Então eles podem correr, brincar, jogar futebol, ou podem fazer uma roda e orar. Não, jogar bola pode, orar não pode. Vê se isso não é uma coisa do diabo. Isso é uma coisa diabólica. Deixa claro, Que mal é nisso, Deixa claro uma perseguição realmente Claro. com os crentes, com os evangélicos. Com os evangélicos, né? Porque ele pode até resolver fazer um vale tudo lá, uma luta. Pode. Que não, tudo bem, é um esporte, entendeu? Mas se pegar na mão, E orar. fizer uma orar. roda e orar, aí não. É perigoso. Vocês estão, perigoso, vocês estão agredindo os outros. Como assim agredindo? Entende? Então isso aqui, na minha opinião, é sim um tipo de perseguição, como está lá em Mateus capítulo 5. E Jesus diz para a gente ficar alegre, exultai-vos, porque grande é o vosso galardão. Aleluia. Amém. Glória a Não deveríamos ficar surpresos com perseguições, viu, irmãos? Não se surpreenda com isso. Se você quiser seguir a Cristo piedosamente, você vai ser perseguido. Em alguns países, a perseguição pode chegar ao martírio. No Brasil, não. Mas existem muitos tipos de perseguição psicológica, coerções da liberdade, não é? Dificultar a vida das igrejas. E tudo isso acontece no nosso país. E o cristianismo, nós falamos isso aqui, eu não me lembro mais. O senhor acha que vai essa questão de perseguição aos cristãos e o cristianismo vai piorar? É o que eu ia dizer. Eu comentei aqui, não sei se já tem 1 ou 2 semanas, que o cristianismo é a religião mais perseguida do planeta. Entendeu? Então, por ano, mais ou menos 200 mil cristãos são mortos. Meu Deus. Em países muçulmanos, países comunistas como a China, Isso não é Coreia noticiado, do né, Norte. pastor Luiz? Não, isso não sai na Não mídia. sai na mídia, não Entendeu? sai em lugar nenhum. É importante dizer que não é só evangélicos, católicos também estão morrendo. Meu Deus. Né? Então, por que isso acontece? Porque Cristo é o Senhor. Quando você que crê que Cristo é o Senhor, você está dizendo que Ele é maior do que Ministério Público, maior do que governo, maior do que escola, maior do que tudo. E eles não E querem eles se sentem admitir isso. afrontados, Não né? toleram Não isso. toleram. Se sentem Não afrontados. toleram Não toleram. que Cristo seja maior, mas Ele é maior. Cristianismo, essa é uma palavra que está no meu coração essa semana. Aleluia. Cristianismo é uma questão de governo, de senhorio. Cristo é a autoridade suprema. O homem Amém. sem Deus Então, não quer isso. não, ele é inimigo Inimigo. disso. Inimigo disso. Porque Cristo não é politicamente correto. Entendeu? Jesus não veio para contemporizar com ninguém. É aquela coisa. Olha, eu sou um dos caminhos, você sabe, tem muitos, eu sou um deles. Não, o Senhor não falou isso. Olha, eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Pronto, isso é exclusivo. Exclui todos os outros. É único. Eu sou. Aleluia. Entendeu? Quer dizer, isso agride muito a mente, né? Dessa geração Os woke. intelectuais, né? Terrível, é. Então, ser cristão é sim chamar para si perseguição. Mas felizes são os perseguidos por causa do Amém. Evangelho. Amém. Amém. Deixa eu até fazer essa pergunta, pastor, porque assim, tem países que é um costume colocar uma caixa de som na rua. No Brasil tem muitos pregadores de rua, né? Com a Bíblia debaixo do braço e começa a pregar a palavra, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E assim, muitas pessoas acham isso uma agressão. Eu até vi recentemente, né? Teve a eleição aí dos Estados Unidos, ao vivo, o repórter que falava das eleições disse, tinha um pregador aqui falando no microfone em voz alta. Então assim, as pessoas se incomodam. Eu vi isso. Qual que é a maneira certa de levar o evangelho, pastor? O senhor acha que essa forma de impor, ou talvez falar na rua para quem estiver passando, olha, você Nos não países arrepender. livres, ocidentais, você pode falar onde você quiser sem microfone. Uhum. Porque microfone exige uma licença da prefeitura. O que eu acho muito justo, não é? Se todo mundo sair com o microfone na rua ao mesmo tempo, vai virar um caos. Incomoda, Então, né? é preciso ter licenças, né? Então, você faz uma licença, você quer fazer uma reunião lá na esquina, nesses países, pode fazer, mas tem regras. Agora, para você usar a sua garganta, não tem. Pode ser qualquer lugar. Você pode subir numa banqueta e gritar, gente, ó, tem algo para dizer aqui. Para quem quiser. Entende? Você é um cidadão, você é livre. Você pode expressar a sua ideia. Entendeu? Como é só com a sua voz, não tem nenhum problema. Agora, isso não é possível num país muçulmano, num país comunista. Isso não é possível. Né? No Brasil ainda é possível. Agora,
tem uma coisa que precisa ser dito sobre isso. Eu estava viajando e estava nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos tem muitos pregadores assim. Muita gente de tem praça. esse costume. De esquina. De esquina. Para na esquina. E ele estava pregando. E eu passei O senhor por nunca ele. pregou na esquina, não, pastor? Eu não me lembro. Não, eu já preguei, pastor. Eu não me lembro, mas Terminar esse hoje dólar a aqui, minha Goiânia. voz não me permite mais essa gracinha. Eu preciso de licença da prefeitura para usar o meu microfone. Mas eu estava passando e eu falei para minha esposa, eu quero ver o que esse cidadão está falando. Olha, Vai ver que ele é meu irmão. Aí eu cheguei, de fato, eu era pastor, estava pregando. Mas aí a pregação dele me entristeceu. Entendeu? Porque não era o evangelho. Ixi, já bateu, né? Não era o evangelho. E ele dizendo, vocês pecadores, a ira está chegando, né? Vai alcançar você, Eu já fui ainda desse. tem tempo. Você que faz isso, você que faz aquilo, né? Você que é isso e é aquilo, foi Arrependei-vos, raça de enumerando, né? víboras. Vocês estão indo para o inferno e tal. Meu Deus. E eu fiquei ouvindo, eu falei, puxa Não há vida. esperança nenhuma, né? Puxa vida, ele não falou nada agradável. Não teve nenhuma boa notícia. Boa notícia. Só más Não notícias. foi boa nova? Não teve boa notícia. Então, esse é um problema. Eu acho que temos que usar a nossa liberdade para falar das boas novas do Evangelho. Amém. O que são as boas novas do Evangelho? Seus pecados estão perdoados. O Pai está te chamando de volta para casa. Vem para casa. Vem pra festa. Ele não está com raiva de você. Entendeu? Então, precisamos de mais gente falando disso. Inclusive em praça pública. Por que não? Isso é verdade. E hoje nós temos a internet, tem muitos pregadores nesse sentido, né? Em vez de trazer boas novas, só Condenação? condenação nas pessoas. A internet, ela substituiu, né, essa praça pública. Que antigamente as pessoas só se expressavam aonde? Em praças e bares. Dentro de ônibus. No coreto. Ônibus. Né? Hoje em dia não, a internet deu voz para todo mundo. Para todo mundo. E aí você fica pensando, né? Se todo mundo está falando, deve ter muita coisa boa, mas é triste. Todo mundo está falando, mas infelizmente a mentalidade é de condenação. Infelizmente. É o tempo inteiro condenando, procurando um culpado, não importa o que aconteça. Que o Senhor nos ajude. Senhor Amém. nos ajude. Se Jesus pregasse a condenação, os pecadores que chegaram até ele não poderiam ter sido salvos, né, pastor? Os pecadores não chegariam até ele. Os pecadores iam atrás de fariseu? Não. De jeito Não nenhum. iam. Por que fariseu? Interessante. Por que eles não iam atrás do fariseu? O que você acha que o fariseu pregava? Você vai morrer. Superioridade, né? Vocês vão para o inferno. Vocês são pecadores desprezíveis. Ralé. Entendeu? Vocês são cães, são imundos. Quer dizer, é isso que eles ouviam. Aí de repente chega Jesus, Meu Deus. aceita ir comer na casa do Zaqueu. Entendeu? Aceita conversar, sentar. Os fariseus acusaram Jesus de comer com pecadores. pecadores. Então o Senhor sentava à mesa, né, compartilhava. Né, o que ele fala para a mulher pega em adultério? Eu não te condeno. Não te condeno. Eu não te condeno. Você acha que os pecadores ouviram aquilo e pensaram o quê? Vou correr desse cara. Ele fala, não, eu quero um desse. Ele não condenou ela, vai me condenar também não. Então os pecadores corriam para Jesus. As multidões vinham a Jesus, mas ninguém ia atrás de fariseu. A mensagem da graça atrai, né, Atrás. pastor? É um imã. É um imã. É um imã. Aleluia. Glória Quem a tem Deus. ouvidos, ouça. Glória a Deus. Bom, vamos então para o nosso último bloco aqui no programa, para você ver como passou rápido hoje, hein? Nós vamos conhecer o pastor do Sermão Pronto no último bloco. As participações mais engraçadinhas dos nossos ouvintes a gente separa para o final do programa. E aqui vai então a contestação, a pergunta ao pastor Aloysio. Olá, pastor. Conheci um pastor que usa ChatGPT para preparar os seus sermões. Mais interessante, pastor Aloysio, foi ver que ele não acha que está fazendo nada errado. Muito pelo contrário, ele justifica o uso da tecnologia e dizendo que não só pode ajudar a vida de quem prega, agilizando e melhorando o sermão, como também pode atrair a juventude, já que a tecnologia hoje é denominada por eles, no caso, é dominada por eles. Ele acredita que a inteligência artificial dá mais fluidez e modernidade às pregações. Minha pergunta, pastor, é a seguinte: está certo ou ele está fugindo dos princípios da Bíblia? Olha, essa coisa de, você sabe, o bem e o mal é daquela árvore, né? Então a gente ficar o tempo inteiro avaliando baseado nisso não é o melhor.
Mas assim, vamos entender o que está acontecendo. O que que passa pela mente desse pastor, desse pregador? A primeira coisa que passa na mente dele é que ele é um palestrante. Ele dá uma palestra. Então, se ele dá uma palestra, ele pode simplesmente abrir um livro e copiar essa palestra. Usar tecnologia, né? Não, vamos falar do analógico. Analógico. Né? Não o tecnológico. Pode ser um livro. Sim. Né? Uhum. Você tem um livro ali, você gosta, você copia o livro e você dá a palestra. Aí, agora tem uma tecnologia que, ao invés de você ler o livro, a tecnologia lê para você e te manda já pronto, resumido. Entendeu? Então, nesse sentido, melhorou a vida dele, tornou muito mais prático. Agilizou, né, pastor? Agilizou a vida dele. Então, isso é indiscutível. Sim. Mas a grande questão é, esse é o nosso trabalho? É preparar palestras? Ou o nosso trabalho é falar aquilo que vai no coração de Deus? Aleluia, ouvir de Deus. É expressar aquilo que o Espírito Santo está falando conosco. Essa é que é a grande questão. Então, não, mas isso é muito subjetivo. Pois é, mas essa é a vida cristã. E essa subjetividade nunca vai poder ser captada por um celular, um computador, um software. Nunca. Pastor, essa subjetividade só pode ser captada pelo Espírito do homem recriado. Amém. Por quê? Deus, nós estamos aqui numa rádio, a rádio é a melhor ilustração para isso, né? Nós somos pequenos rádios que somos capazes de sintonizar a frequência do céu. Quando o homem pecou, quebrou essa parte. O receptor aí quebrou, aí ele não consegue sintonizar Deus. Entendeu? Mas quando você nasce de novo, diz a Bíblia, Deus coloca um espírito novo, um receptor novo. Aleluia. Aí você volta a ser capaz de novo de sintonizar algo que ninguém acredita que existe. Porque rádio é um negócio maravilhoso, né? Você não vê. Mas se tiver um receptor, vira realidade. Entendeu? Assim são as coisas de Deus. Deus fala conosco. Aí o ímpio fala, Deus fala conosco, é coisa de doido, vê lá se Deus fala com alguém. É porque o receptor dele está quebrado, ele não é capaz de entender. Ele fica lá tentando sintonizar, mas não parece só chiado. As coisas do Espírito, para ele é loucura. É loucura, né? Porque ele não tem um receptor. Mas nós temos. Amém. Aí, se você tem um receptor, o que se espera de você, Wendel Clay, antes de pregar, é que você entra para o seu quarto e vai perguntar para o Espírito Santo. Amém. Fala para mim, transmite para mim, ensina para mim. Essa é a verdadeira pregação. Pastor Aloysio, nada substitui a unção. Nada. A própria rádio aqui, nós estamos diante de uma tecnologia, né? Mas eu creio que essas ondas que estão circulando por aí, quando tem unção, isso traz peso espiritual, isso traz edificação, isso traz transformação, isso traz vida, né? Agora, letra não. Letra mata. Somente a letra não tem esse poder, né? Não tem vida, não né, tem pastor? vida. E tudo que nós precisamos não é do GPT, né? Da inteligência artificial. É às vezes entrar no quarto, Inteligência espiritual. orar a Deus e até mesmo a gente saber o que Deus quer falar para aquele povo no domingo. Amém. Né? O que o Senhor quer completar, o que o Senhor quer fazer, qual é a comida que a gente vai dar para esse povo no domingo aqui, né? Não, isso é tão importante porque o pastor Luiz ensinando aqui para nós, o Espírito Santo já falou para ele, eu vou pregar sobre isso, eu vou pregar sobre isso. Ou seja, o Espírito vai Exatamente. fluindo na vida dele, já vai guardando, e domingo que vem nós temos pão fresquinho do céu. Aleluia. E quantas vezes o pastor não mudou o sermão no dia e disse no microfone? Ele falou, olha, irmãos, eu ia pregar, mas Deus falou comigo. Não foi o GPT. Então, aí tem um irmão muito precioso que ele fez isso também. Então ele disse que jogou um tema, eu não sei qual, se for no chat GPT ou qualquer outro, e ele colocou assim, qual será a recompensa dos salvos? Existe prêmio, recompensa? E qual a vantagem disso? Aí a inteligência artificial respondeu para ele. Falou, de acordo com a Bíblia, as recompensas que os crentes vão receber incluem, aí ele colocou aqui 10 coisas. Primeiro, vida eterna.
Segundo, salvação. Terceiro, perdão dos pecados. Quarto, herança eterna. Quinto, corpo glorificado. Meu Deus. Sexto, morada nos céus. Sétimo, comunhão com Deus. Oitavo, vitória sobre o mal. Nono, coroa da vida. E décimo, participação no reino de Deus. Essas recompensas são prometidas, mas somente aos que... Dois pontos. Primeiro, creem em Jesus Cristo, seguem os mandamentos de Deus, permanecem fiéis até o fim e continuamente buscam justiça e santidade. Vixe. Atrapalhou tudo. Vê como é que são as coisas. Há um né? homem no centro. Você vê como é que são as coisas. A inteligência artificial é capaz de falar coisas naturais, mas ela é incapaz de compreender o favor imerecido. É verdade. Então ela é capaz de enumerar muitas coisas que estão na Bíblia mesmo. Nós vamos ganhar mesmo. Já ganhamos salvação, vida eterna, perdão dos pecados, não vamos morar no céu. Tudo isso é verdade. Mas não é verdade que eu preciso, para receber isso, crer em Jesus e guardar os mandamentos. Não. É só crer em Jesus. Só crer. Você vê que o engano é sutil? Exatamente. É sutil. Sutil. A salvação, como você disse, Zinanda, é pela graça. Pela graça. Não é pela graça mais mandamentos. Não. Né? Ele diz, tem que permanecer fiel até o fim. Ou seja, depende de você. Se você não permanecer, o azar é seu. Não vai ser salvo. E buscar continuamente justiça e santidade. Ou seja, você não tem. Não tem. Você não tem justiça. Você tem que buscar. A minha justiça é Cristo. Entendeu? Pois é. Então você vê, é uma mensagem da inteligência artificial. Para uma pessoa natural, que não entende as coisas do espírito, ele lê isso aqui e fala, tá de bom tamanho. E para um ouvinte natural, está maravilhoso. Mas para Está quem cheio de entende- espinhos aí, né? Ele Mas não para vai quem entende o evangelho, você vê que no completamente final fora, né? mostra o veneno. Mostra o veneno. Então, é preciso ter cuidado, né? Por Depois, se você isso, quiser colocar por aí isso, no- ouvintes, que vocês não os podem ouvintes perder verem. Nós vamos colocar a lista na podcast da tela. graça. Eu coloquei essa lista na tela aí, pastor, a produção colocou, e uma coisa legal, o ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial não produz as coisas sem que alguém tenha alimentado. Agora, quem foi que alimentou? Quais informações foram selecionadas? Tudo isso aí conta, né? A pessoa fica ali buscando, simplesmente achando que o que vem é bom, e aí cai no outro erro. Tem uma fonte por detrás, né? Alguém selecionou o que está lá. Coloque os principais autores. Hoje em dia eu mostrei para o pastor aqui, tem até canais de YouTube que eles colocam duas inteligências para discutir entre elas. As questões, a existência humana, a pré-existência de Deus e outras questões filosóficas, e deixa a inteligência artificial colocar. Então é um monte de pensamentos misturados, mas quem vai julgá-los é realmente o Espírito em nós, né, pastor? Como o senhor disse. Amém. Aleluia. Glória a verdade. Deus. Para você que acompanhou até aqui, eu quero te dar uma boa notícia. Atenção, hein? Pastor Aloysio, toda quarta-feira tem essa conversa conosco. Mas você precisa não só participar mandando mensagens, mas tem que enviar para alguém que está acompanhando a gente, ok? Então faça algo hoje. Esse link do YouTube lá no canal do Pastor Aloysio, você vai enviar para alguns irmãos para que eles recebam o que você acabou de receber. E eu sei que tem muitos irmãos querendo participar, então manda aqui no chat seu comentário, envia para o WhatsApp da Rádio Vinha e você vai ter o seu comentário lido e respondido pelo nosso pastor aqui. Antes de despedir do pastor, eu quero agradecer a presença dos nossos outros pastores também, que participaram e trouxeram aqui indagações. Pastor Cizinando, que é pastor da Igreja Videira em Senador Canedo. Muito obrigado, pastor. Que alegria nós podemos estar com o nosso pastor Aloysio aqui semanalmente. Que bom que o senhor veio participar hoje. Um abraço. Eu pastor. também estou muito feliz, né, de estar aqui. Lembrando, né, que nós vamos ter uma conferência da Videira Canedo, 29 e 30 de novembro. Gostaria que você participasse conosco. Muito obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês. Pastor, Forte abraço. Para participar é só entrar lá no Instagram, do WhatsApp da Igreja Videira Senador Canedo. Isso, lá no Instagram tem todos os dados. Videira Canedo, só isso aí, tá bom? Aleluia! Muito obrigado ao pastor Nando pela participação. Pastor Wendel Cleito, diretamente das águas termais de Caldas Novas para Goiânia, o Brasil e o mundo. Obrigado, pastor. Amém. Que prazer estar aqui com vocês. Estou sendo aqui alimentado. Espero voltar outras vezes, em nome de Jesus. Que maravilha. E quando você for em Caldas Novas, vai na videira de Caldas Novas. Ok? Não vai só pegar água quente, não. Vai pegar Comida fogo do fresca. Espírito. Deus abençoe. Aleluia. Ouvinte, eu não sei se você percebeu, participando hoje conosco,
estão 2 pastores que sentam à mesa com o pastor Luiz há muitos anos. Olha que privilégio, esses homens cresceram ouvindo o pastor, e eu e você agora estamos semanalmente com o nosso pastor também. Amém. Pastor Luiz, sempre uma alegria. Eu vou fazer da palavra dos ouvintes as minhas palavras. Esse encontro semanal está na nossa agenda, porque é uma grande bênção poder ouvir o senhor. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor Guilherme. Eu me sinto honrado de você ter gastado conosco essa última hora e espero que o seu coração tenha sido esclarecido, iluminado e aquecido pela presença da suave voz do Espírito Santo de Deus te envolvendo. Que o favor, a graça de Deus sejam multiplicados sobre você e a sua casa. Aleluia. Semana que vem, quarta-feira, nos encontramos com o nosso pastor de novo. Até lá.